Comecemos então a ler o texto da Apologia, entrando aí, agora sim, sem seguir as regras na sequência, o segundo estágio, que se trata de saber então o que está sendo dito e de que modo. Esse estágio, não vamos seguir ele à risca aqui, porque seria muito trabalhoso pegar uma regrinha aqui, uma regrinha ali. Se trata basicamente de tentar selecionar os principais trechos, os principais argumentos do autor e tentar montar então um quadro da mensagem, um panorama da mensagem que o livro tenta transmitir. Muito bem, passemos então ao texto. O texto começa, como eu disse, na paginação do Stefanos, em 17a. A título de notícia, né, nós vamos ler alguns trechos aqui. Esse talvez seja o maior trecho que vamos ler. Não acho interessante que leiamos trechos muito longos, porque pode ser um pouco enfadonho, mas esse, uma página e um pouquinho, talvez seja importante para começar a se ambientar com a voz de Sócrates, né? E a respeito dele eu vou fazer 4 comentários breves. Então, bom, você percebe que, como é um monólogo, com exceção de um trechozinho em que Meleto responde a Sócrates, a voz aqui é a voz do próprio Sócrates. E ele começa estranhando, dizendo do seu estranhamento a respeito da imagem que a acusação talvez tenha feito na mente dos jurados, que segundo ele era uma imagem muito distorcida da própria imagem que ele tinha de si mesmo, né? Então vamos lá. Qual tenha sido, atenienses, a impressão que vos deixaram meus acusadores, não saberei dizê-lo. De minha parte, ouvindo-os, cheguei quase a esquecer-me de mim mesmo. Tal foi o seu poder de persuasão. E contudo, por assim dizer, não empregaram uma só palavra verdadeira. Mas, em tão grande número de mentiras, uma particularmente me deixou estarrecido, que deverias ter cautela para eu não vos enganar por ser muito hábil orador. Veja, aqui já temos alguns elementos interessantes, né? Primeiro, fica evidente que o diálogo começa no meio do julgamento. A acusação já fez a sua sustentação. Isso é evidente aqui de cara. Depois, bom, parece que Sócrates não está reconhecendo a acusação. Pelo contrário, está dizendo que ela é completamente improcedente e não tem nada a ver com aquilo que ele mesmo é. E aqui é interessante a ideia da imagem. Platão tem aquela passagem famosa da caverna na República, em que trata das imagens que são sombras. Tudo isso está insinuado de algum modo aqui. É como se o discurso da acusação fosse uma imagem muito inadequada, uma imagem que não é real. Ou seja, os acusadores estariam aqui na caverna, digamos assim, né? E Sócrates seria aquele que conseguiu romper com os grilhões e conseguiu ver a imagem mais adequada. É uma insinuação que pode ser feita aqui no começo da leitura, né? É claro que se você não conhece nada de Platão, você não vai ter essa sacada. Mas a ideia é que você, se interessando pelo assunto, releia a Apologia, depois leia a República e comece a fazer essas relações entre as obras de Platão, entre os livros de Platão e entre os diálogos platônicos e outras obras que tratem dos mesmos assuntos. Então essa é uma dica interessante, você começar a relacionar argumentos, relacionar ideias, relacionar imagens que ficam em você também, para usar aqui a linguagem socrática aqui, né? E tentar relacioná-las com aquilo que você já leu. A leitura não pode ser apenas uma aquisição de erudição, ou seja, um acúmulo de informações, mas ela deve fazer com que você fique mais inteligente, que consiga relacionar mais aquilo que você tem aprendido com o que você já sabe e com a sua própria vida, né? E aqui também chega aqui a ideia de verdade e falsidade. Tudo o que eles disseram de Sócrates, não há nada de verdade nisso. E mais interessante ainda, ele diz que os acusadores disseram, olha, tomem cuidado com ele, hein? Porque ele é muito hábil orador. Ou seja, ele vai passar a lábia em vocês, juízes. Tomem cuidado com ele. Essa imagem de Sócrates como alguém capaz de
de enfeitiçar as pessoas era algo comum na época. No diálogo Mênon existe essa insinuação de que de que Sócrates meio que enfeitiçava as pessoas. Tem até um livro lançado pela Loyola, Sócrates, o Feiticeiro. No Teeteto também, se não me engano, também há essa insinuação de que Sócrates confunde o interlocutor de tal modo que a pessoa não sabe bem se ela tem certeza daquilo que ela acabou de dizer. Então Sócrates tinha essa fama, de fato, de ser um cara muito insinuante, de conseguir levar as pessoas na lábia. E Platão retrata isso em alguns diálogos. Sócrates está conversando com a pessoa, ele extrai da pessoa uma certa opinião, aí ele vai como um bom mineiro, né, comendo pelas beiradas ali. Quando ele ataca de novo o interlocutor, o sujeito já fala outra coisa contraditória àquilo que ele acabara de dizer. Então Sócrates assusta as pessoas porque ele extrai das pessoas contradições que elas não haviam notado dentro delas. Então a cautela que os acusadores deixam para os jurados, ela encontra fundamento na realidade, porque Sócrates é esse cara insinuante mesmo. Mas ele usa um argumento interessante aqui. Ele evoca, como fazem muitas passagens aqui, a própria realidade. Ele fala, olha, o que mais me assustou aqui foi que eles disseram para você tomar cuidado comigo, mas eles não perceberam que vocês iam ter contato com a minha própria pessoa e iam perceber que eu não sou esse cara assim, tão insinuante assim, tão bom orador. Eu estou aqui como uma pessoa simples, qualquer, como vocês sempre me viram aí pelas ruas de Atenas. É isso que ele diz aqui na sequência. Vamos lá. Então, grande número de mentiras, uma me deixou estarrecido, é essa, né, de que ele devia ter cautela para não se enganar, porque ele é muito hábil orador. O fato de não se envergonharem de receber imediato desmentido, quando lhes mostrasse que não sei absolutamente falar bem. É o que neles se me afigurou o cúmulo da impudência. A menos que chamem de orador eloquente quem só diz a verdade. Então aqui também está a brincadeira dele entre a retórica dos sofistas. Bom, eles são muito bons oradores, mas eles não tratam exatamente da verdade. Eu, diz ele, posso até não ser muito bom orador, mas pelo menos eu falo a verdade, né? Se é isso o que querem significar, concordarei que também sou orador. Mas quão diferente deles todos. De qualquer forma, como disse, não enunciaram uma só palavra ou quase nenhuma verdadeira. De mim, porém, ireis ouvir toda a verdade. Não, atenienses, por Zeus, uma oração arribicada como a deles, com palavras e torneios elegantes, porém de períodos simples e com as expressões que naturalmente me ocorrerem. Creio ser justo o que vou expor. Nem deveis esperar de mim coisa diversa. Não me ficaria bem, senhores, na idade a que cheguei, apresentar-me perante vós como um adolescente que trouxesse o discurso preparado. Por isso mesmo, atenienses, uma coisa vos peço e suplico instantemente. Se me ouvirdes fazer a minha defesa com expressões iguais às que eu costumava empregar na ágora, na praça, né, nas bancas dos cambistas, onde de certo muitos de vós me ouviram discursar, ou mesmo alhures, ou seja, em outros lugares, nem reveleis admiração, nem protesteis contra esse fato. O caso é que pela primeira vez compareço a um tribunal com mais de 70 anos de idade. E aí ele fala que, então, essa linguagem que ele vai usar ali na defesa é a linguagem que ele usa na praça, ou seja, eu sou esse cara que vocês vão ver aqui. Isso passa também uma imagem de integridade muito interessante. Sócrates é esse cara que você está vendo ali. Mais à frente, ele vai se desculpar por não ter jogado o jogo, né, que era usual naquela época. Ele fala, olha, muitas pessoas vêm aqui e fazem um chororô aqui sem fim, né? Homens barbados, pessoas ilustres, vêm aqui chorar clemência perante vocês, jurados. Isso não é digno de um homem, né? E ele fala então que ele fez o que ele pôde. Ele não ia jogar o jogo de pedir clemência, de levar a mulher para chorar. Era comum isso, né? Levar os filhos para chorar,
Hoje em dia acontece isso nos tribunais do júri. Eu, às vezes, faço júri e é muito comum, né, o réu levar a mulher para chorar ali, a mãe, né, para convencer os jurados de que, bom, eu errei, mas tem gente sofrendo por mim lá fora, eu não posso ser preso, né? E Sócrates não aceita fazer esse jogo. É até uma discussão interessante. Muitos dizem que Sócrates não fez muito esforço para ser absolvido. Muitos dizem que ele foi antipático em excesso com os jurados e com os juízes e passou uma imagem de antipatia. Quando eu leio esse livro em conjunto com outras pessoas, é comum essa imagem. Quem não conhece o Sócrates de outras obras de Platão e conhece o Sócrates aqui na defesa, fala, pô, mas Sócrates é um cara irritante, hein? É um cara muito cheio de si, é um sujeito que, bom, ele não fez questão de ser absolvido aqui, não. Parece que ele fazia questão de ser condenado, né? E é essa impressão que, às vezes, passa mesmo. Mas ele diz aqui, eu sou essa pessoa aqui, naturalmente assim, não é? Isso passa a imagem de integridade fora do comum, né? Ele diz que não é qualquer coisa que se pode fazer em busca da liberdade. Há certos limites que ele não quis transpor. Mas é possível supor que um homem honesto, um homem medianamente honesto e justo, poderia ter sido mais simpático com os jurados do que ele foi, sem perder a integridade, né? É uma questão que também eu deixo para vocês refletirem. E outra coisa também interessante aqui, a pensar nesse trecho, mas não só nele, na obra inteira, né, na apologia inteira, essa ideia vem à mente, que é a questão da imagem que as pessoas tinham de Sócrates, que é uma imagem muito diferente mesmo daquela com a qual ele passou para a história pela lente de Platão. Uma imagem de um sujeito perigoso, irritante, né, um sujeito que fica pegando no pé das pessoas, ou seja, alguém com quem a convivência não é tão agradável assim, como pode parecer para quem tem afinidade com Platão, para quem entende que Platão, de algum modo, dava muito valor a Sócrates. Então, até por afinidade, a admiração que Platão tem por Sócrates, eu, por exemplo, tendo a ter uma admiração grande por Sócrates. Mas, alunos meus, por exemplo, que leram Apologia pela primeira vez, falam, mas, professor, esse Sócrates é irritante mesmo, né? E eu entendo essa posição deles, né? Quem não entende, quem não percebe o quadro inteiro pode ter, de fato, essa impressão. E, bom, ela pode ser uma impressão não tão equivocada assim. Mas eu acho que a vacina para essa impressão, né, não querendo persuadir vocês, mas já tentando persuadir, ele próprio dá. O próprio Sócrates diz aqui, mais à frente, que ele não se preocupa muito em saber se ele vai estar vivo ou morto. O que importa para ele é se ele está sendo justo. Ele tem um medo imenso de cometer injustiças. Esse, para ele, é o valor maior. Então, talvez essa seja uma chave de interpretação desse personagem Sócrates, não é? É melhor conviver com uma pessoa que comete injustiças, que é desonesta, mas é agradável, né? Como são muitos de nossos políticos, né? Lá em Brasília, ou é melhor conviver com uma pessoa honesta, mas eventualmente irritante? Depende do modo de relação que você tem com a pessoa, não é? Se é para escolher um marido, uma mulher, bom, vamos pensar aí o que é mais importante. Se é para escolher um governante, talvez a visão seja outra. Para escolher um amigo, tudo isso são questões importantes de se colocar, não é? Então, julgar que Sócrates é irritante ou não depende muito daquilo que você espera dessa pessoa, espera aprender com essa pessoa. E, na minha visão, nós temos muito a aprender com ele, a começar pela própria apologia, em que ele aqui relata a sua atividade como pessoa pública em Atenas e diz por que, então, que ele começou a fazer isso ali, e isso gerou tanto ódio nas pessoas. E ele começa, então, a sua defesa de um modo muito interessante, de um modo que não é muito usual. Ele fala assim, olha, muito bem, a acusação feita por Meleto, por Anito e por Lícon, ela está aí escrita no processo, mas eu quero começar aqui com vocês a abordar
as acusações mais antigas que eu sempre sofri. E isso é muito significativo, porque ele fala que essas acusações feitas contra ele, desde que aqueles juízes eram crianças, ou seja, vocês ouvem falar mal de mim desde que vocês são criancinhas. E contra esses acusadores, eu posso fazer muito pouco. Por quê? Porque eles não vêm aqui me acusar. Eles são covardes. Eles falaram mal de mim pelas costas. E vocês ouviram falar mal de mim pelas costas, coisas que não procedem, sem que eu tivesse chance de me defender. Então, para mim, ele diz, para mim, Sócrates, é muito difícil me livrar das acusações mais antigas hoje, porque elas estão como que arraigadas no imaginário de vocês. E são elas que serviram de base, de fundamento, para a acusação formal que me trouxe até o tribunal. Veja que interessante isso, né? Ou seja, ele captou que aquela acusação formal feita contra ele teve um ambiente propício, um ambiente preparado por muitos anos, até que ela fosse capaz de ser aceita pelo tribunal. Houve muita difamação contra ele e contra a qual ele não pôde defender, porque ele não era convocado a se defender. Eram fofocas, ele quase diz isso, né? Eram fofocas feitas contra mim pelas costas. Então, isso funciona aqui como uma psicanálise, né? Ele quer ali pegar o que está ali arraigado na mente das pessoas e tentar puxar para a consciência delas, tentando provar o contrário, tentando trazer isso à luz. E a técnica da anamnese também, que ele mesmo concebeu e que Platão desenvolveu, por exemplo, no Meno, não é? Que é tentar extrair as opiniões que não estão muito no nível da consciência, trazê-las para o debate. Então aqui está insinuada, embora ele não seja claro em relação a isso, essa técnica dele, de tentar tornar claras as opiniões que circulam. Para quê? Para que elas possam ser debatidas. Porque as opiniões que estão enterradas no seu subconsciente, elas não fazem parte do debate. Porém, elas têm efeitos. Ou seja, nesse caso aqui, elas tornaram possível que uma acusação gravíssima, sujeitando o Sócrates à morte, pudesse ser recebida pelo tribunal. E isso é muito relevante, né? E também nessa mesma parte da obra, ele é um pouco irônico, né? Bom, qual que é a acusação que ele rastreou, né, por esses longos anos? Ele diz isso claramente aqui no trecho 19c. Vamos ler, é um trecho curto, em que ele diz: voltemos, eu estou no 19b, voltemos assim para o começo e vejamos em que se funda a acusação, de onde surgiu a calúnia a meu respeito, que levou Meleto a intentar contra mim este processo. Que seja, que assacam contra mim os caluniadores. Como num processo regular, precisarei apresentar-vos o teor da acusação. E ela é a seguinte: essa é a acusação que foi feita por ele pelas costas durante muitos anos. Não é a acusação do processo, percebam isso, né? Sócrates erra por investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e no céu, por deixar bons os argumentos ruins e também por induzir outros a fazerem a mesma coisa. Aqui está, basicamente, a semente da acusação formal feita contra ele, só que com um outro colorido, né? Aqui está evidente que eles estão acusando Sócrates de pesquisar certos assuntos. Sócrates, no começo de sua vida, que é de fato aquela fase de sua vida que Aristófanes retratou na obra As Nuvens. Aquele Sócrates meio abalucado, que investigava a natureza, investigava o céu, as coisas do céu. É aquele Sócrates que se interessou pela filosofia da physis, digamos assim, que circulava naquela época. Ele foi aluno
de um aluno de Anaxágoras, que é o Arquelau, e ele se interessou no começo, de fato, por esses assuntos. Mas ele mesmo relata isso no Fédon, que ele se desinteressou porque ele percebeu que as opiniões sobre os temas da física, da ciência natural da época, se contradiziam e não havia um critério muito bom para discernir o que era procedente do que improcedia, e ele percebeu que aquilo lá era um mato sem cachorro e, embarcando um pouco na onda dos sofistas, que já começavam a conversar e a pesquisar e a discursar sobre temas em torno do homem, ele percebeu então que era mais interessante ele começar então a tratar desses assuntos. Então ele migrou, de fato, do tema da natureza, da física, da biologia, que eram temas da época, né, sobre a natureza, sobre a matéria, a origem da matéria, a origem do universo, e migrou então de tema, mudou de assunto, digamos assim, para falar sobre o homem, sobre a alma humana, sobre a virtude. Mas o Sócrates que ficou na imagem da população é esse Sócrates meio polêmico que pesquisava sobre assuntos que, bom, o sujeitavam ao escárnio geral, essa é a verdade. E falavam mal dele também pela propensão que ele tinha à retórica, pela propensão que tinha a criticar os discursos tradicionalistas que circulavam na época. Isso é algo que equipara ele um pouco aos sofistas, né? Tanto Sócrates como os sofistas tinham uma visão meio crítica em relação aos postulados morais da época. Não que Sócrates quisesse buscar a desobediência pela desobediência, mas ele queria fundamentar melhor os preceitos morais da época e, eventualmente, questionava um ou outro que não tinha um fundamento na natureza humana, que ele começou, então, a investigar. Então, ele foi visto como um cara meio perigoso, um cara meio questionador. E isso começou a circular por muitos anos e ele não se defendeu, porque acusações vinham de muitos lados diferentes, até que chegou o momento em que ele foi acusado formalmente no tribunal, não é? Então, a acusação feita a ele é essa, basicamente, e ele acrescenta ainda uma outra, que é a de que ele ensinava e cobrava pelo ensinamento. E ele reage aqui na apologia com uma certa ironia em relação a essa acusação, dizendo, olha, estão me acusando também aí pelas ruas disso, mas na verdade eu pouco sei sobre isso. Se eu soubesse o que era a virtude e se soubesse que ela pudesse ser ensinada, eu faria, até de graça. Mas disso eu nada sei. Né? Eu não sou como esses aí ele é um pouco irônico, né? Um outro elemento de Sócrates é a ironia muito fina dele, que Platão utilizou também na sua obra como técnica de refutar, de ridicularizar certos argumentos, né? Ele fala, olha, eu não sou tão bom como esses aí que ensinam virtudes por aí, né? A prova de que eu não ensino as virtudes e muito menos recebia por isso é a minha pobreza, a minha evidente pobreza que todo mundo conhece, né? No fim da vida ele não era tão bem assim financeiramente como era no meio de sua vida. Então, assim, olha, vejam quem eu sou. Sou um cara pobre, estou andando nas ruas aí sem muitos sinais de riqueza. Então, ele evoca a realidade mais uma vez para contrapor esse discurso acusatório e usa de uma certa ironia para alfinetar, né, ou para começar a alfinetar os acusadores que ao longo de sua vida inteira lhe imputavam esses fatos que ele julga improcedentes. Mas então, ele se pergunta, bom, então na mente de vocês, juízes, deve estar a pergunta, o que então que eu fiz para ser acusado? Já que eu estou negando tudo, o que então que eu fiz para dar base a essas acusações, né? É também comum hoje em dia, aliás, não é comum, né? É uma norma do Código de Processo Penal. O juiz tem que perguntar para o acusado a que ele atribui a acusação feita contra ele. Se ele está negando tudo, então, por que o senhor acha, qual que é o fundamento não da acusação? Por que estão te acusando, né? É perseguição? O que é?
qual o fundamento na sua concepção, né? E Sócrates responde a essa pergunta contando a história do oráculo de Delfos, que é uma história interessantíssima e é, na verdade, o núcleo da apologia. É o momento em que ele explica, em que ele dá os fundamentos da sua atividade e deixa claro, então, por que muitos ali em Atenas ficaram com ódio dele. E ele conta essa história. Ele diz, olha, meu amigo Querofonte, que vocês conhecem muito bem, foi no oráculo de Delfos e perguntou lá se havia alguém mais sábio que Sócrates. E o oráculo disse que não. Sócrates é o mais sábio de Atenas. Querofonte, então, veio todo pimpão e faceiro me contar essa história. E ele diz, eu não entendi nada, porque eu não me julgo sábio. Eu pouco sei. Porém, ele diz, o oráculo não mente. O oráculo não costuma mentir. E eu, então, precisei entender que sabedoria é essa que o oráculo me atribuiu. E ele entendeu isso como um dever. Entender, bom, se eu sou o mais sábio, de que sabedoria, né, eu sou portador? Que história é essa? E ele conta que ele foi, então, procurar as pessoas tidas como sábias em Atenas. E foi conversando com elas, tentando extrair delas o conhecimento de que elas se diziam portadoras. Então ele conversou com os políticos, depois falou com os poetas, depois com os artesãos. E em cada um desses casos, ele falou, eu me frustrei profundamente, porque eu fui percebendo que, na verdade, eles não eram nada sábios daquilo que eles se diziam sabedores. Na verdade, quando eu cutucava eles, quando eu me aprofundava naquilo que eles diziam, eu fui percebendo que eles nada sabiam. E pior, eles não sabiam que não sabiam. Ou seja, eles estavam enganados. E aí está o núcleo daquilo que Sócrates nos legou, né? Como técnica filosófica, como contribuição para a noção de filosofia. Ele diz, pelo menos eu fui percebendo que eu sabia tão pouco como eles, mas eu sabia que eu não sabia. Eu tinha consciência da minha ignorância. Esse é o núcleo do socratismo, digamos assim, naquilo que importa a essa acusação feita contra ele. Ele descreve isso aqui, está no item 5 aqui, conforme a divisão do Carlos Alberto Nunes, em que ele começa a falar por que então que ele se dizia, por que ele acha que ele foi acusado de tamanhos mal feitos, né? Aí ele relata do oráculo de Delfos, para quem está com outra edição, está aí próximo do número 20C. Até que ele relata justamente essa impressão que ele teve. Está aqui no 21D, um pouquinho mais adiante. Depois que ele se retirava, então, do contato que ele tinha com esses supostos sábios, com aqueles que tinham fama de sábios, ele diz, ao retirar-me da presença deles, eu falava a sós comigo. Mais sábio do que este homem terei de ser realmente. Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada belo e bom. Ou seja, pode ser que nós sejamos ignorantes do mesmo jeito. Mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe. Ao passo que eu, sem saber de fato, coisa alguma, não presumo saber algo. Isso mostra a humildade dele, né? Parece, portanto, que nesse pouquinho eu o ultrapasso em sabedoria, pois, embora nada saiba, não imagino saber alguma coisa. Depois deste, procurei outro que passava por ser mais sábio ainda do que o primeiro, porém sempre com idêntico resultado. Desse modo, tornava-me também odiado por ele e por muitos outros.
essa, esse resultado do diálogo de Sócrates com os supostos sábios, Platão descreve em diversas obras. E você percebe, de fato, que Sócrates, como quem não quer nada, vai tirando opiniões das pessoas e coloca a pessoa numa encruzilhada. E ele, bom, ele que era ali um sujeito que não tinha fama de ser um nobre, né? Ele apontava para esses nobres a pecha, a fama de ignorante. E é evidente que ele começou, então, a ser odiado pelas pessoas, como um cara que as desmascarava. Aqui, a gente pode pensar assim, bom, mas ele não era obrigado a fazer isso, né? Ainda que o oráculo tenha dito que ele é o mais sábio, disso não decorre que ele seja obrigado a confrontar as pessoas na rua. O oráculo não disse isso exatamente. O oráculo não impôs a ele desmascarar as pessoas. Mas ele entendeu isso como um dever. Um dever que ele tinha que cumprir como quem cumpre, então, um mandamento divino. E ele argumenta a esse respeito em diversas passagens de sua defesa, invocando, então, esse dever. E foi esse dever que ele atribuiu a si mesmo que o tornou, de algum modo, antipático às principais autoridades morais ou políticas da época. Agora, eu queria me concentrar um pouquinho nessa noção que ele trouxe aqui, da ideia de que ele talvez fosse mais sábio porque ele ignorava, porque ele sabia que ignorava, enquanto os outros, por sábios que pudessem ser, na opinião dos demais, não sabiam nada e nem sabiam que não sabiam. Isso nos coloca na pista da noção de filosofia. Da noção de filosofia que Sócrates, Platão e o próprio Aristóteles, a seu modo, herdou de Pitágoras, que é a noção de um conhecimento que se define por uma certa privação, por uma certa falta. Ou seja, a filosofia não é propriamente um conhecimento. Ela é a busca, ela é o caminho que se abre. Então, a filosofia como busca daquilo de que se sente privado, não é? A ignorância que é conhecida como ignorância, a busca de um conhecimento, ou seja, a busca daquele ideal do sábio. A filosofia como método e a filosofia como cuidado de si, como cuidado da alma. Sócrates vai dizer mais à frente, vamos chegar lá daqui a pouquinho, que ele tinha como dever, então, exortar os atenienses a buscar a virtude. E essa ideia da filosofia como cuidado de si é trabalhada pelo Pierre Hadot, que é um comentarista, que é um estudador da filosofia recente, francês, que postula, então, a tese muito bem fundamentada de que a filosofia antiga, como vista pelos antigos, é um modo de vida. São essas três vertentes que aparecem aqui na Apologia de Sócrates, de algum modo insinuadas. Platão vai assimilar esses três elementos na sua filosofia, vai acrescentar outros também, vai aprofundar esses elementos. E a pergunta que se faz é, nada disso indicaria o dever que Sócrates se atribuiu de persuadir os atenienses a mudar de vida, não é? A filosofia como busca pode ser a filosofia como busca individual, como usualmente é de fato. A filosofia como método também é um método exercido pelo indivíduo, no máximo por ele e pelos seus alunos que voluntariamente acedem às suas aulas. E a filosofia como cuidado de si também não exige que você saia na rua persuadindo as pessoas a mudar de vida. Então, parece que, como é evidente que Sócrates se atribuiu esse dever, que ele diz que veio da divindade, de ficar cutucando as pessoas na rua e persuadindo elas a buscar a virtude, e parece que ele assimilou aqui, né, por antecipação, a ideia do apostolado cristão, né? Ou seja, ele não se contentaria apenas em ficar ali
cultivando a sua própria pessoa e seus alunos. Não. É dever dele transmitir essa mensagem, transmitir essa semente para frente. E isso é interessante perceber. Não está claro aqui que foi o oráculo de Delfos quem transmitiu essa mensagem para ele. Em certo momento, ele fala também de sonhos. Ele fala algo assim, aquilo que me foi transmitido pelos oráculos e pelos sonhos e por todos os meios pelos quais a divindade fala com o homem, com os homens. Ele também diz isso, né? Mas é fato que ele assimilou esse dever. Esse dever não veio do famoso daimon. O daimon socrático é a voz que ele ouvia, a voz interna que ele ouvia. Ele atribuía essa voz a um ser demônico, que não tem nada a ver com o diabo, né? Não é nada a ver com o mal. É um ser espiritual que ele dizia que falava com ele. E, porém, com uma característica. Esse ser somente interferia no que ele estava fazendo para dissuadi-lo de fazer algo. Ou seja, esse daimon nunca dava sugestões positivas. Faça isso. É sempre não faça isso. Deixe de fazer aquilo, não é? Ou seja, sempre tirando ele de algo que ele já estava para fazer ou pensando em fazer. Então, essa sugestão de conversar com os supostos sábios na rua e persuadir os atenienses não veio do daimon, mas ele indica que talvez tenha vindo de sonhos. Mas, enfim, não é parte do elemento da filosofia, como parece insinuado aqui, mas é de fato um dever que ele se atribuiu, não é? Então, eu acho que para começar esses comentários é o suficiente. A minha sugestão é que você prossiga na leitura, anote suas dúvidas, mande para a gente, vamos gravar alguns encontros aqui ao vivo para responder as dúvidas e prosseguimos a partir da próxima parte para terminar então os comentários à apologia, a começar pela acusação formal feita contra Sócrates.